Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura e no programa de hoje vamos falar de um escritor esloveno que tem sido muito lido no Brasil e traz debates muito interessantes. É o Slavoj Žižek, que vai ser comentado aqui pelo Zé Luiz. Hoje o Zé Luiz trouxe duas obras do Slavoj Žižek, mas se deixar, Zé Luiz traria uma biblioteca aqui, né? Só do Žižek. Vamos falar desses livros hoje então, Zé Luiz? O que você trouxe pra gente? Pois é, eu tinha separado mesmo uma pilha de livros do Žižek, mas aí você falou, olha, não, vai devagar, né? Porque indicar um monte de livro, o telespectador não vai dar tempo, vamos começar devagarinho. Então eu trouxe dois livros do Žižek, né, que é um autor esloveno, né, como você disse, ele é muito lido, traduzido para o mundo inteiro, ele é psicanalista e filósofo, professor da Universidade de Ljubljana, né, e também pesquisador na Inglaterra, já lecionou na Argentina, já morou, inclusive onde casou, né, e já veio algumas vezes no Brasil lançar seus livros. Né. O primeiro livro, esse livro foi publicado na Argentina, chama 6 Reflexões Marginais sobre a Violência. Está aqui, do Slavoj Žižek. Aqui ele traz uma reflexão, que eu vou colocar, obviamente, de forma muito objetiva, né? Não vou contar o livro todo, senão vocês desistem de ler e vale a pena ler. Aqui ele trabalha a questão da violência, né? Então, traz 6 reflexões, mas no início ele começa, então, primeiro a diferenciar o que é uma violência subjetiva, o que é a violência objetiva e o que é uma violência simbólica. E ele fala o seguinte, não adianta nada, né, a gente não vai resolver os problemas da violência subjetiva sem resolver os problemas da violência objetiva e simbólica. O que quer dizer isso? Sinteticamente, né, violência subjetiva significa o ato violento, né, é aquela quebra de uma normalidade aparentemente não violenta. Então, quando a gente está aqui no nosso programa, conversando numa boa, né, e de repente entra ali um assaltante, né, mãos ao alto, e aí quebrou a normalidade pacífica. Né? Então, essa quebra de uma normalidade, essa normalidade seria, qual que seria a normalidade? Não violência. E vem um ato violento que quebra essa normalidade de não violência. Bom, o que geralmente a gente discute no dia a dia, nos jornais, o que a polícia combate? Combate é essa violência subjetiva, esses atos violentos, essa quebra de uma normalidade que deve ser não violenta. O Žižek vai falar, olha, não adianta nada a gente ficar só combatendo essa violência subjetiva, esses atos violentos, né, impedir que um furto aconteça ali, que uma agressão ali, um homicídio, etc., se a gente não combater a violência objetiva. É a mesma coisa ficar enxugando gelo. Zé Luiz, você sabe que eu tinha uma ideia contrária sobre isso? Eu tinha uma percepção, uma visão de que a violência objetiva é aquela que ocorre com uma ruptura dessas, por exemplo. Né? E que a violência subjetiva fosse aquela violência que é internalizada, que ela é sofrida em razão daquilo que marca a personalidade. Isso ele vai chamar, já além da violência objetiva, violência simbólica. Essa seria a violência simbólica. Nessa violência subjetiva, o que é? É quando a pessoa, num ato, né, de vontade, ou que comete uma violência. Né? E o que vai chamar de violência objetiva, então? Né? É a estrutura social e econômica. Ou seja, existe uma estrutura social e econômica de opressão desigual, né, que gera permanentemente violenta. Ou seja, a nossa sociedade, ela é uma sociedade permanentemente violenta. Por quê? Porque ela é desigual, opressiva, né, egoísta, competitiva, individualista. Essas características da estrutura econômica, da estrutura social, né, são características opressivas. Tem uma ideia muito interessante, que a gente pode usar como uma ilustração disso, né, é que se fala que as águas do rio são violentas, mas, na verdade, violentas são as margens que comprimem as águas. São as margens que comprimem a água do rio que torna a água do rio violenta. A ideia é mais ou menos essa, ou seja, a nossa sociedade, ela é estruturalmente, né, violenta. Por quê? Porque ela é desigual. Né? Isso seria a violência objetiva. Essas são as margens. São as margens que comprimem. Então, se a gente não muda essa sociedade egoísta, individualista, né, competitiva, né, não tem como, desigual,
né? Não tem como se resolver isso. As águas vão permanecer violentas. E até lembrava, citando esse exemplo, lembrei de um caso que aconteceu com a gente há algum tempo atrás. Nós estávamos almoçando ali num restaurante que nem existe mais, era um restaurante muito chique, assim, bonito, né? No sábado à tarde, lembra disso? Esse restaurante ficava na Contorno e tinha uma curva assim, e descia um ônibus. Foi a primeira vez que a gente foi a esse restaurante? Foi a primeira vez. Restaurante muito bom, chique. Foi recomendado. Foi recomendado. A gente estava lá sábado, 1h da tarde, tomando um vinhozinho, comendo uma boa comida na varanda do restaurante e para um ônibus em frente a gente na rua, com um monte de gente pendurado no ônibus, olhando para a gente, tomando vinho. É porque ele era próximo do semáforo, o semáforo fechou, e com o acúmulo ali de automóveis, a fila cresceu tanto que na frente da nossa varanda parou ali o ônibus com pessoas possivelmente voltando do trabalho, lotado, todo mundo com cara de calor, suando, cansado, trabalhou a manhã inteira no sábado, e a gente, isso é essa violência, que essa estrutura desigual gera permanentemente. Eu lembro desse episódio, porque isso foi marcante demais pra gente. E aí nós saímos da varanda e fomos lá pra dentro escondidinho. Foi um desconforto absurdo, porque você realmente se deparar com essa realidade que é grosseira. É grosseira. Né? Essa desigualdade é violenta. E aí tem a terceira, né? Qual que é a terceira? A violência simbólica, que também está misturada com isso aí, mas a violência simbólica é a violência que está presente muitas vezes em palavras, no idioma que a gente fala. Por exemplo, olha como é que é muito interessante isso, quando a gente fala, por exemplo, nós discutimos no programa passado a obra do Monteiro Lobato, né? Aí o Monteiro Lobato fala, a tia Anastácia, igual uma macaca de carvão, subiu na árvore, né? O que está se referindo a uma mulher negra, né, que era empregada doméstica lá na história, que vira uma macaca de carvão. Isso é uma violência simbólica, né? Pode não parecer, que bonitinho, qual o problema, caçadas de Pedrinho, né? Mas tem muito problema sim. Né? Outra forma de violência simbólica que está no próprio idioma. Né? Ou seja, quando a gente já educa as crianças na escola, né, e que ela vai aprender o idioma português, não só o português, vários idiomas são assim, ela já recebe uma carga de preconceito. Por exemplo, no português, o plural vai sempre para o masculino. Então, se você tiver numa mesa 40 mulheres, uma sala de aula, né, nós somos professores, 40 mulheres e um homem, nós vamos falar os nossos alunos. Olha, a gente tinha que ter, pelo menos ter a regra da maioria. Se a maioria é mulher, a gente fala as nossas alunas. Mas não, o português manda o plural para o masculino. As constituições mais novas, a Constituição da Venezuela, da Bolívia, falam sempre cidadãos, cidadãs, né, presidente, presidenta. Presidenta Dilma. Porque é violência, presidente Dilma, porque olha que machismo. E isso a gente está ensinando, porque as pessoas podem pensar, mas que preciosismo, que bobagem, isso não faz diferença nenhuma. Isso faz toda a diferença. A gente me fala, eu não falo japonês, nunca estudei japonês, eu gostei muito de estudar vários, estudei idiomas, mas o japonês não, mas teve uma amiga minha, que ela é filha de japonês, e ela me falou, não sei se isso ainda é uma prática do idioma japonês hoje em dia, e aí vocês me perdoem se não for mais, né? Eu não estou falando, não aprendi japonês, estou repassando algo que uma pessoa de muita confiança me contou, que tudo que é feminino no japonês é falado no diminutivo. Olha que interessante isso. Olha, você passa o feminino, a mulher, né, está no diminutivo. Aí eu vou falar, mas é uma forma carinhosa. Sim, pode ser uma forma carinhosa, mas pode ser também uma forma de diminuir a importância da mulher. De tornar a mulher secundária, como é no português, o plural sempre sendo masculino. Isso a gente está ensinando a criança lá a desconsiderar a mulher. Isso pode virar mais adiante uma desconsideração contra a mulher, um maltrato contra a mulher. Né? Eu vou até pedir a colaboração do nosso telespectador, que se alguém tiver essa informação atualizada, envia para o blog do professor Zé Luiz, que vai aparecer o endereço aí embaixo. Bruno, você coloca o endereço aqui para a gente, que é www.joseluisquadrosdemagalhães.blogspot.com. E no blog a gente vai manter sempre a atualização dos programas do Contraponto Notícias e do Contraponto Cultura, que é esse programa aqui que a gente estava... E podemos dialogar no Facebook.
estou todo dia no Facebook, então, professor, você falou isso no programa, não é bem assim, não sei o quê, põe lá no Facebook, você vai ter resposta no mesmo dia. O Facebook também, é só colocar lá no Procura José Luiz Quadros de Magalhães, chega lá, pede para ser meu amigo, vou recebê-lo como amigo, com o maior prazer, para a gente ir discutindo, dar continuidade a essas discussões aqui do nosso programa. Bom, como esse bloco está quase acabando, a gente tem que falar aqui do outro título do Slavoj Zizek. Bom, ficou claro aí o negócio da violência, eu acho isso muito interessante. Nós temos que, para combater a violência, a gente tem que combater as 3 esferas. Não adianta só a violência subjetiva. Se a gente mantém uma estrutura social desigual, né, e se a gente mantém um simbólico, um poder simbólico desigual. A gente precisa refletir isso tudo, isso é muito importante. E principalmente, já refletir isso com os nossos filhos. As novas gerações não podem herdar os preconceitos que nós herdamos e lutamos, né, contra eles diariamente. Né? Uhum. Só deixa eu esclarecer aqui para o telespectador que o Contraponto Cultura traz toda semana uma recomendação de livro e a recomendação de um filme. Nesse primeiro bloco nós falamos sobre o livro e no segundo bloco nós vamos falar sobre cinema. Uhum. Então agora vamos passar para o segundo bloco, o segundo livro do Slavoj Zizek. O segundo livro. Esse livro aqui é facílimo de encontrar aqui no Brasil. O primeiro vocês encontram via internet, é uma publicação argentina, né, Slavoj Zizek, sobre a violência, 6 reflexões marginais. Esse segundo é da editora Boitempo, editora que eu recomendo, né, e recomendo aqui procurar o nosso amigo Cebola, que é representante da editora Boitempo. No próximo, depois vou divulgar aqui o contato do Cebola. A editora Boitempo hoje, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor editora brasileira. Não estou recebendo nada para essas propagandas, porque eu gosto mesmo, leio todos os livros dela. Editora séria, né, e aqui ela tem publicado muita coisa do Slavoj Zizek. E aqui está, na coleção da editora Boitempo, de São Paulo, a coleção Estado de Sítio, Bem-vindo ao Deserto do Real. Esse livro, o Zizek é um autor muito denso, né? Mas esses 2 livros que eu estou recomendando são livros de leitura inicial do Zizek. Então, é uma leitura gostosa. Não, o telespectador fala, uma coisa chata, ficar lendo um filósofo, psicanalista, pesado, né? Os psicanalistas são complexos. Não, aqui é uma leitura mesmo que ele escreve para o grande público, trazendo grandes debates políticos. E esse livro, Bem-vindo ao Deserto Real, ele faz vários debates, comenta filmes, comenta atualidades e traz uma ideia fundamental no pensamento do Slavoj Zizek, que é a ideia de ideologia. Ideologia enquanto encobrimento da realidade proposital, ideologia enquanto distorção proposital da realidade. Nesse livro, então, ele introduz esse conceito, ou seja, como que o poder, a gente pode ter 2 grandes sentidos da palavra ideologia. Um sentido positivo, ideologia, enquanto um sistema de ideias, né? Ideologia político-partidária, um sistema de ideias políticas, sociais e econômicas que visam transformar a realidade. Né? Então, um sentido positivo. Tem um sentido negativo, que foi utilizado pela primeira vez na história por Napoleão Bonaparte e depois por vários outros autores densos e importantes, e principalmente por Karl Marx. Depois de Marx, outros autores retomam também a ideia, esse sentido de ideologia enquanto encobrimento, ideologia enquanto distorção proposital da realidade. E ele então vai trazer esse tema. Não dá aqui para a gente aprofundar nesse tema, a gente podia até marcar um programa só para discutir ideologia, mas aí precisar meia hora falando, o telespectador não vai ter paciência. Mas leia o livro é muito gostoso, fácil leitura, fácil entendimento, e a gente pode continuar a nossa discussão no blog, inclusive no meu blog, tem 2 textos lá na minha coluna do professor Zé Luiz, tem a coluna do professor Virgílio Matos também, onde traz 2 textos sobre ideologia também de uma forma muito clara, citando o Zizek. Bom, então a gente fica aqui nessa primeira parte do programa do Contraponto Cultura com a recomendação desse autor. Hoje, na verdade, não é a recomendação de um título, né, mas a recomendação de um autor que tem trazido debates muito interessantes. Eu vou trazer os outros livros dele também, mas antes, inclusive, de trazer os outros livros do Zizek, aí fica a recomendação desses 2 livros, né, eu quero trazer um autor aqui no nosso programa, que é o nosso querido amigo, brilhante, poeta, escritor, criminólogo, penalista, professor sensacional, inteligentíssimo, que é o nosso querido amigo Virgílio Matos. Quero fazer um programa com o professor Virgílio Matos para discutir os livros e a obra do professor Virgílio Matos. Vamos trazer o professor Virgílio aqui, com certeza, e no próximo bloco a gente fala sobre cinema. Fique com a gente.